Boa noite, meus queridos alunos. Olha eu aqui novamente. Bora crescer juntos. Professora Bianca, Bia Borges, aulinha de português. Nós vamos fazer algumas questões Banca CESP e eu vou fazer aquele esqueminha que eu já falei com vocês. Dentro das questões a gente vai puxando conteúdo, fazendo um estudo paralelo. Bom, primeiramente, desejo para vocês uma primeira horinha de estudo nota 1000. Me acompanha no canal do YouTube. A segunda hora, segundo bloco, depois do intervalinho, no canal do Diferencial, certo? Ontem eu achei muito legal o que aconteceu na nossa aula de redação. Eu pedi para o pessoal interagir, houve interação, vocês trouxeram algumas dúvidas e hoje, mesmo padrão, certo? À medida que eu vou explicando as questões, eu só vou perceber se vocês estão entendendo ou não se houver um feedback da parte de vocês, ok? Porque eu posso estar aqui fora do nível de vocês, ou falando de maneira complicada, ou usando uma linguagem que vocês não estão me entendendo bem, eu só vou perceber se vocês falarem. Não entendeu? Pede aí, fala no chat, que o Lelis vai me avisar e eu explico novamente, não tem problema, ok? Se tiver alguma dúvida, agora é a hora de me perguntar para que eu possa responder para vocês ao vivo, ok? Então, pessoal, baixa o material no link, conforme já o padrão de todas as nossas aulas, o material está disponível. Eu quero que também com o material você tenha papel, caneta para você anotar, principalmente anotar as suas dúvidas. O que não ficar claro aqui, para que depois do estudo, à noite apenas uma criança, nós vamos terminar a nossa aula aqui 9 horas, ainda dá para estudar aí até meia-noite, né? O que é que vocês acham disso nesse frio? E tirar todas as dúvidas e não dormir com a consciência pesada que não fez a obrigação de hoje. Bora passar no concurso do DEPEN, ok? Então, gente, seguinte, olha, tem aí no material de vocês 12 questões. 12 questões. E todas essas questões, não, com exceção de uma, das 12, 11 eu retirei de concursos que a Banca CESP aplicou. Tem uma questão que não é, porque assim, eu achei bem relevante, é um conteúdo que eu quero explicar para vocês. Então essa aí eu saí fora da regra de pegar questões só da Banca CESP. E é isso aí, vamos junto. Eu vou fazer aqui no quadro, eu até já me adiantei, fiz aqui um esqueminha, eu vou falar com vocês. Talvez quem está já estudando há algum tempo, já tem uma boa noção de português, já memorizou algumas coisas importantes, vai achar que isso aqui está bem superficial e tal. Ah, professora, começa logo a questão. Pessoal, nós temos pessoas nos assistindo em todos os lugares, de todos os níveis, e não somente para o concurso do DEPEN. É claro que o nosso foco é DEPEN, que é um concurso federal e tal, mas as origens, o começo do estudo, a estrutura do seu estudo é 100% importante. Olha, teve uma época que eu estava estudando para concurso e eu comecei a notar algo. Eu estava acertando questões de um nível mais alto e os detalhes, as coisas simples, eu estava errando. Por quê? A gente começa a estudar muito e daí quer ver só coisa complicada, quer começar lá na restritiva, na explicativa, nas coordenadas, né? Enfim, nós temos que entender sobre morfologia. A morfologia, ela é a estrutura, ela é o esqueleto, certo? Ela sustenta o corpo do português. Eu já falei para vocês que português não é como direito, que você consegue estudar um tema isolado. Aqui você tem que relacionar todas as partes. Então, bora lá comigo. Olha, pessoal, nós temos 10 classes gramaticais, ok? 10 classes gramaticais. Quem não sabia disso? Não conta, viu? Fica caladinho, porque deveria saber. Então nem fala pra não passar vergonha. Deixa eu pegar um outro pincel aqui, que esse aqui não tá bom. Cadê os pincéis? Aqui. Olha, nós temos 10 classes gramaticais. Substantivo, vamos contando. Substantivo, artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo, conjunções, preposição
interjeição e os advérbios. A única classe aqui que não está nesse esquema aqui são as interjeições, mas eu vou explicá-las para vocês quando eu terminar aqui. Mas então, elas estão relacionadas. E o importante de entender isso aqui é porque essa classificação aqui está dentro da morfologia. Só que quando nós vamos para as estruturas, para você entender o que é objeto direto, quais são os termos do predicado, predicativo e N coisas, você vai ter que ter conhecimento de cada uma dessas palavras. Você tem que ter a capacidade de ler uma frase e classificando cada palavrinha que apareceu, certo? Então, o substantivo, artigo, pronome, adjetivo e numeral, eles estão relacionados a algo que é muito importante, a regência nominal. Daí você quer aprender a flexão. O que é flexão? Nós temos a flexão em gênero, flexão em número. Você quer aprender a concordância. Sem observar, sem ter na ponta da língua o que é cada uma dessas classes gramaticais, ok? Uma coisa que vocês precisam entender. O ser humano, ele tem necessidade de comunicar. Certo? Quem já leu o livro lá que o carinha ficou na ilha, inventou o Sexta-feira. Sexta-feira era um boneco que ele fez a cabeça de um coco lá, que ele pegou na praia lá e tal. Por quê? Porque o ser humano tem necessidade de comunicação. Para comunicar, tudo tem que ter um nome. Já viu que quando alguma coisa não tem nome, a gente chama de trem, negócio? Então, porque a gente tem necessidade de nomear. Porque como que eu vou falar pro Lelis que eu quero uma coisa, se ele não souber que trem que é esse? Viu? Ninguém sabe o que eu tô falando e o que eu tô querendo, né? Então, o que acontece? Eu preciso colocar nomes. E os nomes é que vai classificando tudo que existe, os substantivos. Então, a classe dos substantivos nomeia, certo? O pronome, ele vai substituir o nome. Eu sempre falo, pronome está no lugar do nome. Dentro da própria palavra pronome, nós encontramos o nome, que remete ao substantivo. Então, eu vou dizer assim, ó, o Lelis é esforçado, ele é esforçado. A palavra que substituiu o substantivo na minha frase original, logo é o meu pronome. Nesse caso, pronome pessoal. Nós temos pronome pessoal, pronome oblíquo, pronome de tratamento. Todos esses pronomes estão substituindo um nome, ok? Na frase original. São usados como termos de coesão que geram também coerência. O que é isso? Para mim não ficar repetindo. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha uma professora que fazia uma brincadeirinha com a gente lá, cantava a música do índiozinho? Então, eu não posso falar 4 frases que eu envolvo a pessoa do Lelis usando o nome do Lelis nas 4 frases. Eu vou substituir. Vou substituir por um pronome pessoal do caso reto, ele. Ou vou substituir por um pronome oblíquo, quando eu usar o "o" lá, que vai estar remetendo ao nome do Lelis, que já foi usado numa frase antecedente, e por aí vai. Mas, enfim, o pronome, ele está relacionado tanto a essa questão da morfologia, no sentido de que ele substitui um nome, quanto ele está relacionado também quando nós vamos escrever redação, a gerar coerência na nossa redação, ou seja, não causar repetições desnecessárias de substantivo. Eu posso repetir o pronome oblíquo "o" ou o pronome oblíquo "a". Isso não causa sensação de repetição inadequada na hora da sua escrita. Mas se eu ficar repetindo o mesmo nome, que seja de um objeto ou de uma pessoa, logo, mesmo que você não seja analista da língua portuguesa, você vai perceber, nossa, isso aqui não tá legal. Tem que substituir. Isso é uma das primeiras regras que a gente aprende na hora de produzir um texto, ok? Agora, o que nós temos aqui? O adjetivo. Só um minutinho, pessoal. Ó, nós temos o adjetivo. O que o adjetivo faz? Eu estou falando isso aqui porque
Acredite, um professor quando diz alguma coisa pra você, é que nem a mãe que fala pra você levar a blusa quando você sai de casa e tá o maior sol, de repente faz frio quando você anda 2 quarteirões. É porque a gente sabe. A gente sabe o que tá falando. O adjetivo, antes, era dito, não sei porquê, como uma palavra que dá qualidade. Essa questão da qualidade é muito relativa. Então, o adjetivo, ele dá característica. Deixa eu mudar. Deixa eu escrever de cá, pessoal. Porque senão depois, na hora que eu for falar do verbo, vai ficar ruim. Deixa eu só trocar de cor do canetão, porque eu acho que fica melhor para vocês verem na gravação, certo? Eu tô escrevendo de vermelho porque eu gosto de vermelho. Daí meu quadro fica parecendo um carnaval, mas para vocês verem em casa, o melhor é o preto ou azul, tá? Eu tô recebendo um puxão de orelha aqui, tá? Estou compartilhando com vocês o puxão de orelha que eu levei. Ah, pessoal, outra coisa. Fala pra mim aí no chat se a minha letra tá muito pequena. Assim, à medida que eu vou falando muito, eu vou diminuindo a letra, sabe? Eu já tô vendo que eu tô escrevendo pequeno aqui, ó. E aí vocês não conseguem ver, desculpa, eu vou escrever maior, tá? Pode puxar, não é só o Ledes que puxa minha orelha, não. Vocês em casa também podem puxar. Professor, aumenta a letra. Aí o Ledes vai me avisar, eu vou aumentar. Ó, o adjetivo, ele dá característica. Por quê? Quando eu digo que a camisa é amarela, a é artigo, camisa é substantivo, amarela é um adjetivo. Agora, eu não gosto de amarelo, pra mim é defeito. Você gosta de amarelo, pra você é qualidade. Ou então alguém que nem tem uma camisa amarela é algo que é neutro, porque não faz diferença. Então, a forma correta é eu definir como uma característica. E vai caracterizar quem? Vai caracterizar o substantivo, ok? Nós não temos adjetivos dando características para verbos, ok? Eu já vi questão assim. Então, eu tô falando isso, porque não tem assunto? Não, é porque é relevante. Presta atenção no que a titia tá falando. Ó, quem dá característica para o verbo são os advérbios. Vou escrever aqui, ó. Características. Os advérbios atribuem características para os verbos. É a mesma função que o adjetivo? Mas só que o adjetivo é em relação ao substantivo. E o advérbio é em relação ao verbo. Por exemplo, se eu usar aqui, ó, o verbo sair rapidamente. Sair é o verbo, ok? Tá indicando uma ação de sair. E rapidamente é a característica, é a forma como eu saí, ok? Então, tá dando uma característica para um verbo. Eu acho que ficou claro. Isso aqui é algo que eu vejo os alunos confundirem. E o que os alunos confundem é aonde a banca vai, certo? Deixa eu voltar para o lado de cá. Então, o artigo também é uma classe gramatical bem simples de entender. Nós temos 2 tipos de artigo. Só 2. Ponto final. Não existem outras variações. Pelo menos eu não sei, né, gente? Vai que esse mundo tá tão moderno, globalizado e as mudanças são tão rápidas, vai que mudou e eu não sei, né? Brincadeira, isso não é verdade. Existem 2 tipos de artigo, ó. Os definidos, olha lá, eu vou pôr vermelho, mas só essa vez, tá? Senão meu quadro vai ficando muito triste, tem que colocar um vermelho em algum lugar. Ó, definidos, o, a, os, as, né? No caso aqui vai feminino, masculino, flexão de gênero e de plural. E os indefinidos? Uma, também nessa questão da flexão de número. Uns, umas, ok? E esse artigo, ele exerce uma função que não é autônoma, ela é uma função que está ligada ao substantivo. O substantivo vai receber a influência de definição ou indefinição. Numeral, vocês conhecem primeiro, segundo, terceiro, 1, 2, 3. Agora aqui,
conjunções e as preposições. Qual a diferença dessas duas mocinhas aqui? As conjunções, elas estão presentes nas orações, elas introduzem orações. Quem que escreve redação assistiu a aulinha de redação da professora Bianca ontem, que não escutou eu falar conjunções pelo menos umas 15 vezes. Por quê? Porque os nossos parágrafos, os nossos períodos, em sua grande maioria, devem ser iniciados todos por conjunções, ok? As conjunções, elas são subdivididas em adversativas, explicativas e por aí vai, certo? Isso aqui é tema do seu estudo paralelo. Faça uma listinha de conjunções, escreve 35 vezes, prega lá no quarto, outro na porta do banheiro e releia para você aprender e fazer uma boa redação. Preposição. As preposições, elas conectam palavras umas entre as outras. Então, enquanto aqui está conectando orações, aqui eu tenho uma conexão interna dentro do próprio período. Então, está conectando as palavras, ok? E os advérbios que eu já falei para vocês. Um advérbio, ele vai modificar a si mesmo. Um advérbio que modifica um advérbio, atribui uma característica a outro ou a um verbo. E por assim tem outras observações que eu poderia fazer. Tem muitas outras coisas. Substantivo tem divisão em vários, indeterminado, próprio, comum, coletivo e vai indo, certo? Mas isso aqui são coisas que surgiu dúvida, faz um estudo paralelo. Mas eu acho que o mais relevante para que vocês consigam ter uma noção aqui dos exercícios é isso aqui mesmo. Há alguma dúvida sobre isso? Deixa eu respirar um minutinho. Fala rápido demais, né, pessoal? Falo rápido demais. Olha, a primeira questão, Banca CESP, Tribunal de Contas da União, TCU 2012. Ah, professora, mas nós estamos em 2020. Sim, mas eu não escolhi questões por idade, né, pessoal? Porque a idade não está relacionada à qualidade. Quem concorda comigo, deixa um joinha no chat. Eu já estou toda engraçadinha, né? E falando em joinha, deixa o like aí no nosso vídeo, na nossa aulinha. Então, vamos lá fazer a leitura. Olha. Só um minutinho que eu vou passar aqui. A questão, passar. Cadê a canetinha aqui? Ó, a primeira questão. Com relação às ideias e as estruturas linguísticas do texto, julgue os itens subsequentes. O emprego de vírgula após união justifica-se porque a oração subsequente é reduzida de gerúndio. Pessoal, aí vem outra história. A questão da oração reduzida de gerúndio. Olha aqui. Se eu for explicar para vocês de uma forma assim muito abrangente o que é uma oração reduzida de gerúndio, às 2 horas de aula nós ficamos mais ou menos nesse âmbito aí de orações reduzidas. Porque nós temos orações reduzidas do particípio, redação reduzida do infinitivo e do gerúndio. E se eu entrar dentro de cada uma, elas vão exercer uma função sintática dentro da oração. Então, é conteúdo que não acaba mais. Por que eu trouxe essa questão, então, se eu não vou esgotar o tema que é a oração reduzida? Porque eu quero que vocês tenham em mente, toda vez que eu tiver uma oração reduzida, do gerúndio, eu vou colocar vírgula. Eu tenho que separar essa oração das outras orações da frase. Principalmente se ela vier no final da frase, ok? E essa oração aqui reduzida do gerúndio, deixa eu ver se eu tenho aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu tenho aqui a referência dela. Olha, mas o que eu quero que vocês...
eu tô tentando não prolongar muito a explicação, que é a oração reduzida do gerúndio. O que é gerúndio? Eu vou escrever ali no quadro para vocês. Porque a intenção é de fazer responder questão rápida e acertada. Você não precisa virar professor de português e nem entender a fundo a estrutura. Você tem que bater o olho e reconhecer a estrutura do gerúndio para você perceber que é uma oração reduzida do gerúndio. Eu vou fazer... Ih, pode? Eles vão conseguir me ver? Me ver não, ver o quadro, né? Olha aqui. Oração. Professor, por que a senhora está rindo sozinha? Porque vocês não estão vendo o Leris nos bastidores puxando a minha orelha, porque eu estou escrevendo de vermelho. Oração. Quase que ele me fez esquecer. O que eu ia anotar aqui? Oração reduzida. Não, vou pôr de gerúndio não. Oração reduzida. Pode ser reduzida do particípio, do gerúndio ou do infinitivo. Certo, pessoal? Como que eu vou identificar? O que é isso aqui? Isso aqui são classificações referentes ao verbo, a forma nominal do verbo. Mas verbo tem forma nominal? Tem. A forma nominal do verbo é o particípio, o gerúndio e o infinitivo. Tá complicando demais? Não, não tá complicando. Vai só seguindo o meu raciocínio, sem ficar levantando muita questão em volta. Olha, as orações reduzidas, elas têm 3 classificações: particípio, gerúndio e infinitivo, certo? Essas 3 classificações aqui, elas são referentes à forma nominal do verbo. Por que eu estou falando esses nomes que vai classificando as divisões que eu estou fazendo? Porque esses nomes é o que o examinador vai escrever lá na sua questão para ver se você sabe ou não, se você domina ou não eu vou deixar esse canetão vermelho lá no canto, que eu já tomei 2 danadas, hoje não tô querendo mais uma. Ó, particípio. Formas nominais. Ah, é formas nominais do substantivo, porque o substantivo que é o nome? Não, é forma nominal do verbo, certo? Porque as classificações referente ao verbo. Então, vocês devem notar que nós estamos aqui, ó. Nós estamos afunilando o nosso conhecimento. Bom, o que é oração? Oração é uma estrutura que possui um verbo, certo? A oração pode ser classificada como oração reduzida. As orações reduzidas podem ser classificadas como reduzidas do particípio, reduzidas do gerúndio, reduzidas do infinitivo. Qual a marca do particípio? É quando o verbo está terminado em ado ou em ido. Como que eu vou identificar um verbo que está na forma do gerúndio? Quando está terminado em NDO, NDA. É aquela ação contínua. Por exemplo, eu estou falando. Quer dizer, eu comecei a falar no passado, eu estou falando agora e provavelmente vou estender a minha ação de falar para o futuro. E aqui, ó, eu tinha falado, o particípio está no passado. E o infinitivo, agora, se vocês não souberem, eu vou fazer agora como é que eu poderia classificar? Um desaforo com vocês. Se vocês não souberem como que eu vou identificar um verbo no infinitivo, faça um favor, vai dormir, gente. O frio, entra debaixo do edredom e vai dormir, porque não pode, né? Como que eu identifico um verbo no infinitivo? Escreva aí no chat para mim e deixa o like. Na minha querida e tão preparada com carinho, aula. São terminados em ar, er e ir. Professora, e o por?
O por, ele é irregular, certo? Ele vem do o verbo pôr. Olha lá, o Léo já me olhou com a cara feia, porque eu tô escrevendo de vermelho. Eu vou escrever pelo menos maior, tá? Ó, o verbo pôr. O verbo pôr, ele vem de uma origem do verbo que vocês, sabe, é lá coisa do latim, do sânscrito e tal. Ele vem do verbo pôr. Portanto, o verbo pôr é um verbo de segunda conjugação, que você conjuga ele como se... Você classifica ele como se ele terminasse em er. Pessoal, tô indo muito rápido? Tá tranquilo? Espero que vocês estejam conseguindo me entender. Olha, os verbos no infinitivo, seja na forma nominal ou na sua origem, na sua forma verbal realmente, antes da conjugação, sem ser nessa característica aqui que ele assume nas reduzidas, eles vão ser classificados em primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Lembrando que eu dei ênfase nesse verbozinho aqui, o verbo pôr. Eu vou pôr a caneta vermelha longe de mim, por exemplo. Ele é uma observação, ele é uma exceção, ele sai fora da regra, certo? Porque, assim, aparentemente ele está fora da casinha, porque se ar, ir termina em or, então lembre-se disso aqui, tá? Eu estava falando para vocês, eu estendi tanto conteúdo que eu tenho que voltar aqui no meu material para ver onde que eu ia parar com o meu assunto. Oração reduzida do infinitivo. Vocês agora já sabem o que é uma oração reduzida do infinitivo. Sempre que ela aparecer, vírgula. Então, aqui fala, com relação às ideias e estruturas do texto, julgue os itens subsequentes. O emprego da vírgula após união. Eu nem coloquei o texto aí, vocês viram? Que coisa mais, assim? Mas é por quê? Porque eu não quero que vocês voltem no texto. O que eu quero que vocês saibam é que uma oração reduzida do gerúndio. No texto original dessa questão, que é a questão número 1, lá está escrito assim, ó, união, vírgula, e vem uma oração reduzida. Tá certo? Tá certo. E geralmente, acredita em mim, geralmente as orações reduzidas do gerúndio, elas vêm exatamente daquele jeito. Tem a parte, os períodos anteriores, vírgula, e a oração reduzida no final. Certo? Sempre tem que ter vírgula. Por quê? Porque é assim. Porque é uma das regras do uso da vírgula. Certo? As regrinhas da vírgula diz que quando houver uma oração reduzida do gerúndio, é necessário que ela esteja separada dos outros períodos. Ok, pessoal? Então, nossa questão número 1 está correta. Será que... deu certinho aqui, ó. É uma questão certinha. Eu queria falar com vocês sobre as orações adjetivas. Deixa eu ver aqui. Les, vai ficar bom aqui? Ó. Pessoal, as orações reduzidas do infinitivo, aqui, ó, oração reduzida do infinitivo. Elas podem ser, quem já ouviu esse termo, cai muito em questão, mas sabe o que é muito? Quando eu digo muito, é muito? Explicativa ou restritiva. Ok? A explicativa, deixa eu ler meu exemplo aqui, que eu sou bem ruim de criar exemplo na hora, sabe? Umas frases que os termos ficam certos, mas a minha criatividade é péssima em questão ao assunto. Olha aqui a restritiva. Ele foi o único a apreciar a peça. Ele foi o único a
apreciar a peça. Ela restringe, é o único. É questão de semântica mesmo. Ou seja, quando eu digo semântica, eu estou me referindo ao quê? Essa palavra semântica refere ao significado. Quando eu digo isso é referente à semântica, está relacionado à compreensão. Você lê e o que você entende, não está relacionado aos termos da gramática, não. É a compreensão. Ele foi o único a apreciar a peça. Eu restringi. O único sujeito, apenas um sujeito, apreciou a peça. E é feito através aqui, ó. Olha lá, o infinitivo está presente. Agora, a explicativa. Aquele, vírgula, acenar no palco é o meu amigo. Aquele a encenar no palco é meu amigo. Daqui a pouco eu vou escrever lá na parede. Aquele a encenar no palco é meu amigo. Aqui, ó. Aquele é meu amigo, certo? Essa é a frase. Essa é a frase. Gente, o Leslie tá... Por favor, me ajudem. Chama a atenção do Leslie, ele tá puxando minha orelha hoje o tempo inteiro. Ele não acordou bem e ele não tinha ninguém para perturbar. Ele tá perturbando a minha aula todinha. Aquele é meu amigo, certo? Esse termo aqui, a encenar no palco, olha aqui, ó o infinitivo aqui. Encenar, encenar. Encenar é um verbo que está em qual conjugação? Na segunda ou na terceira? Não, na primeira. Por quê? Porque termina em ar. Aqui, ó. Está explicando. Observa que na restritiva eu estou restringindo as opções. Aqui é apenas um, único. E aqui está explicando quem que é meu amigo. Meu amigo é o que está encenando. Ok? Isso aí ficou claro? Também é um conteúdo que cai demais. Então, a gente pegou oração, classificou, foi para a oração reduzida. Eu expliquei as formas nominais da oração reduzida para vocês. Particípio, gerúndio, infinitivo. Particípio para você identificar um verbo na forma nominal na forma nominal. Estando no particípio, você vai encontrar o verbo com ado ou ido no final. Gerúndio, ando, falando, correndo, comendo. E o infinitivo pode estar na primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. E existe o verbo por, que termina em or. Ah, mas não tem opção aqui? É porque ele vem do verbo poer e acaba ficando classificado na segunda conjugação, certo? As orações reduzidas do infinitivo estão subdivididas em explicativas e restritivas. E eu coloquei o exemplo lá para vocês. E agora eu vou parar um minutinho para vocês anotarem o que eu escrevi ali, porque senão vai esquecer. Façam questões sobre isso, ok? Anota, pessoal, anota. Se eu que vivo fazendo isso, estudando, eu anoto os meus exemplos para não criar um exemplo sem pé ali e nem cabeça para vocês, para criar um exemplo bonitinho. Por que você que está assistindo minha aula não vai anotar? Outra coisa, essa questão de anotar, tem professores que falam que o aluno perde tempo, pois eu acho que não. Eu, por exemplo, esses dias, enquanto vocês estão anotando, vai ouvindo aí eu contar a história. Eu, esses dias, estava estudando Poder Judiciário. Eu chorei, porque eu não dou conta de aprender aquilo. Olha a minha fraqueza, né? Sou professora de português. Aí você diz, ah, mas você aprende português? Aprende Poder Judiciário. Eu tive que desenhar aquela estrutura do Poder Judiciário lá, começando lá no STJ, CNJ, e vai descendo lá nos tribunais superiores, em primeira instância, vai. Eu tive que desenhar aquilo umas 10 vezes na folha de Chamex para me dar conta de aprender.
Por quê? Porque quando você está tendo dificuldade e você une os seus sentidos, você está pensando, usando a sua mente, você está vendo, você está escrevendo, você ajuda a sua memória, aí não tem como. Você pega na marra, sabe? Aprende, você faz seu cérebro funcionar, você faz aquilo se tornar um conhecimento que é seu. Então anota, escreve, deixa de preguiça. Deixa eu ir para a próxima questão. Pessoal, ficou... Olha o que eu tô fazendo. Ficou alguma dúvida em relação a essa questão? Agora, o Lelis, que já puxou minha orelha a aula inteirinha, eu vou ter que chamar ele aqui para ele apagar o risco que eu fiz no material. Brincadeira, gente. Pode vir. É brincadeira, mas é sério, realmente. Aqui, olha, ele vai vir aqui para me explicar como faz isso. Eles estão me ouvindo. Aí, que legal, nem você não consegue. Agora eu fiquei feliz. Pessoal, agora a segunda questão. A segunda questão, eu coloquei ela aí, sabe, por uma questão de curiosidade? A CESP é um negócio que ninguém entende mesmo, né? Eu escuto vários professores falando dessa banca e eu compartilho da ideia de que essa banca é estranha. Olha só que questão. Essa questão aí é de analista de nível superior. Olha que questão. Se alguém errar essa questão, pode desistir. Hoje o meu motivacional tá péssimo. Eu já mandei sair da aula, já mandei desistir, né? Mas olha aí, olha só. Após ter seu mandato cassado, o prefeito está ansioso para voltar à vida política. Cadê o erro? Aí, mas você sabe que eu já vou me retratar de que eu falei mal da banca. Por quê? Porque você presta atenção no tal do mandato. Porque mandato com T refere-se a tempo. E mandado com D refere-se a uma ação de ir lá e tal. Mas, enfim, o macete do mandato e do mandado é o T. Porque se é T, é tempo. Mas aí a gente fica preocupado com o mandato e não vê que tem erro. Você fala, não, tá certo aí. Porque prefeito tem mandato. O mandato dura 4 anos. Então, tá certo. Aí você vai lá e arruma maior confusão na sua questão. Porque aí você vai ficar pensando que a primeira é certa, você vai ter que escolher entre a letra A e a letra B. Aí já deu ruim. Por quê? Porque tá errado. Que na língua portuguesa, pelo menos a do meu dicionário, ansioso é com C, pessoal? Com S. Então, você fixa o seu olho no tal do mandato. Nem vou tentar. Não, deixa. Eu vou... pessoal, eu não vou riscar meu material, não, tá? Anota aí no de vocês. Passa o marca-texto, a caneta aí. Ó, após ter seu mandato cassado, o prefeito está ansioso. O erro está em ansioso, ok? A polícia revelou, algumas horas depois do ocorrido, a identidade do incendiário. Ó, eu já escutei tanta gente falar identidade que eu acho que essa palavra está quase entrando para as palavras da norma culta do português. Mas está errada. Está quase, mas ainda não foi. Então, o erro é identidade. Não tem esse N depois do I. É identidade. Confira, pega aí no seu bolso, olha a sua carteira de identidade. Não tem esse N aí, ok? O erro está aí. Ó, por proceder mal, o profissional foi considerado um bom colega. Essa frase, ela está correta. E eu vou mostrar para vocês uma questão do mal com L e mal com U. Professora, você vai ensinar como que faz isso? Vou, mas eu não vou ensinar daquele jeito que troca por bem ou por bom, não. Porque aquele jeito lá não funciona todas as vezes. Eu vou ensinar um outro macetinho. Só que primeiro eu vou ler a frase de baixo. Ó, recentemente surgiram denúncias de privilégios e malversação dos recursos públicos. O que é malversação? Dicionário, vocabulário, pesquisa que você nunca mais esquece. Eu vou deixar você na curiosidade,
ok? Pega o telefone aí do lado, ao invés de entrar no WhatsApp, procura o que é malversação. Ó, mas enfim, a resposta tá perguntando aí, ó, julguem os itens abaixo quanto à grafia das palavras nelas empregadas. Estão certos os itens. O item 3 e o item 4 estão certos, certo? Então, a nossa letra correta é a letra E. Agora, eu falei para vocês que eu vou falar do mal e do mal. Deixa eu falar do mal e do mal. Deixa eu pegar... Ah, tá de cá. O apagador. Eu vou apagar aqui do cantinho, porque eu vou precisar dessas anotações ali depois. Pessoal, quem nunca aprendeu lá no segundo ano do ensino fundamental, no terceiro ano e tal, quem nunca aprendeu que pra gente verificar se eu uso bom, se eu uso mal com um, eu troco por bom. Olha aqui. Mal com um, troco por bom. Mal com L, eu troco por bem. Pois é, né? Só que deu ruim. Acredite em mim. Tem frase que isso aqui não dá certo. Então, você tem que aprender, de uma outra forma. Você vai verificar se é um adjetivo ou se é um advérbio. Por quê? Ó, você vai verificar se é um advérbio ou se é um adjetivo. Por quê? Agora eu vou voltar aqui nessa estrutura. Aqui nós temos palavras invariáveis, ok? Essas palavras são invariáveis. O que significa ser invariável? Elas não concordam. Elas não concordam não tem flexão de gênero. Por exemplo, as conjunções, elas não vão concordar quando elas não vão flexionar em gênero. As preposições também não e os advérbios também não. Olha aqui. Já o adjetivo, eu falei para vocês que ele tem flexão e aqui existe uma concordância, ok? Então, vocês têm... Por isso que eu falei que isso aqui é uma estrutura importante. Faça com essa estruturazinha aqui. Aqui nós temos a regência verbal. Ó, faça com essa estrutura o que eu acabei de contar para vocês que eu fiz com a estrutura do Poder Judiciário. Escreve 35 vezes de uma folha de chamex, não na mesma, né? Vai trocando de folha. E aí, vocês vão aprender. Então, aqui você vai verificar. Se for um advérbio, o que é um advérbio? O advérbio, ele vai estar modificando um outro verbo. E um adjetivo, ele vai estar junto com um substantivo. Como que eu identifico que uma palavra é um adjetivo? O adjetivo, ele vive em função do substantivo, ok? Se for um adjetivo, flexiona. Se for um advérbio, não flexiona. Entendeu? Isso aqui é um macetinho para você usar na hora de você fazer a concordância lá na frase com o mal com um e o mal com ele, certo? Para você ver se vai ser bons, certo? Se vai dar para usar bens e por aí vai. Na hora da prática vocês conseguem ver. Ah, mas a questão não é essa. Não, a questão aqui está perguntando ortografia. Mas dentro da questão referente à ortografia, eu já pulei ali para a questão da concordância, certo? Qual a diferença do advérbio com o adjetivo? Como que eu vou saber? Eu vou perceber porque o adjetivo, ele atribui uma característica a um substantivo. Se você olhou lá, não tem, aquela palavra não é referente
a um nome, ou seja, a um substantivo, ele não é um adjetivo, ele é um advérbio. Por que que eu estou novamente falando dessa dupla dinâmica, advérbio e adjetivo? Assim como eu falei aqui, ó, adjetivo característica, advérbio característica, tá vendo? Os dois aqui, eles fazem bagunça na cabeça do meu aluno. Esse é em função do verbo e esse é em função do substantivo, ok? Olha aqui, adjetivo, flexão, advérbio, invariável. Alguém não entendeu? Levanta a mão, eu não vou ver, né, gente? Não vai resolver. Brincadeiras à parte, podemos ir para a próxima questão? Será que dá tempo? Ó, eu vou para essa terceira. Parece que eu até imaginei que ela deveria estar aqui e ela está no momento certo, na hora exata. Porque essa aqui é bem rapidinha. Ó, quem nunca sonhou em ser agente de inteligência da ABIN? Né? Interessante, tem gente que não sonha não. Porque até mesmo para ser nomeado o edital, diz que é um edital que fica às ocultas, né? Que você é agente da ABIN, ninguém nunca vai saber que você é agente da ABIN. Tem muita gente que gosta de status, então nesse caso aí já era, né? O interesse. Mas enfim, eu gostaria. Em 2018, a Banca CESP, provinha de 2018, essa é mais recente. Ó, o trabalho desenvolvido pela inteligência... O trabalho desenvolvido pela contra-inteligência tem foco na defesa contra ameaças como a espionagem, a sabotagem, o vazamento de informações e o terrorismo, patrocinadas por instituições, grupos ou governos estrangeiros. Ó, por que tem esse 19 aí? Porque é a linha 19. E eu só destaquei o 19 porque é nesse ponto que nós temos que ter atenção para responder a questão. Olha a questão. O sentido do texto seria prejudicado embora sua correção gramatical fosse preservada, caso a preposição presente na expressão contra ameaças fosse substituída pela preposição de. No caso, ficaria de ameaças. Olha aqui, assim, basicamente, isso aí não está envolvendo análise e nem conhecimento profundo de língua portuguesa. O que vocês acham, assim, de maneira bem leiga mesmo? Contra ameaças. Isso aqui é a nossa frase original, ok? Agora, ele está querendo trocar, vamos ver lá, ó. Caso a preposição presente na expressão contra ameaças fosse substituída pela preposição de. Então, ele quer substituir o contra pelo de ameaças. Pessoal, precisa sim de muito conhecimento para perceber que isso aqui não dá certo? Não precisa. Não dá certo. Uma coisa é eu ir contra ameaças. E outra coisa é de ameaças. Mudou o quê? Mudou o sentido. Sentido. Mas eu pergunto para vocês. Eu vou usar agora só para implicar o lance, tá? Eu pergunto para vocês. O contra e o de pertencem à mesma classe gramatical? Preposição. Então, na questão, assim, da construção da frase, faz diferença eu trocar uma preposição por outra preposição? Eu estou falando lá, ó. Está perguntando da correção gramatical. Se eu troco um copo de 200 ml quadrado por um copo de 200 ml redondo, isso vai fazer diferença na hora de matar a sua sede? Não. Você vai ingerir a mesma quantidade de água, certo? Então, é o que eu estou fazendo uma comparação aqui, uma preposição por uma preposição. Gramaticalmente, não há problema. Ele está perguntando, embora sua correção gramatical fosse preservada. Sim, a correção gramatical é preservada. Mas e questão do sentido? O sentido mudou? O sentido mudou. Então, o sentido do texto seria prejudicado? Sim.
seria prejudicado. Embora sua correção fosse preservada, sim, a correção é preservada. Eu vou falar de novo. Por que que a correção gramatical foi preservada? Porque eu troquei duas palavras pertencentes à mesma classe gramatical. Geralmente, se eu troco por outra classe gramatical, eu tenho que fazer outras mudanças, como, por exemplo, a flexão. Já que nós vimos que as preposições são invariáveis, se eu tirar uma preposição terminada em A, uma preposição terminada em O, não vai fazer diferença, porque a preposição ela não vai exercer uma grande influência na concordância. Agora, se eu troco por um pronome, se o pronome tiver no plural, por exemplo, eu vou ter que adequar todas as outras palavras referente ali, porque senão vai ficar sem concordância, ok? Então, a questão número 3 está corretinha, certo? Eu queria fazer uma observação com vocês. Ah, lembrei. Na aula, não foi na aula passada, uma aula que eu dei aí outro dia, para vocês aqui no diferencial, eu disse que vocês devem manter muito a atenção no enunciado da questão. Por quê? A banca CESP, ela tem uma coisa de falar assim, ó, se você mudar isso, o que vai acontecer? Ela vai te dar opções. Quase toda prova tem uma questão desse jeito aí. Só que você tem que prestar atenção, porque eu posso mudar o sentido, ou seja, a semântica, a significância, a interpretação de uma frase. Eu mudo a mensagem sem causar problema de coerência, sem causar problema de coesão, sem causar erro na correção gramatical. Então, você tem que prestar atenção. Se ela está te perguntando a respeito de erro de coerência, de erro de gramática ou de mudança de sentido, certo? Porque pode ser que ela vai falar para você alguma coisa que vai gerar uma necessidade de adequação gramatical, mantendo o mesmo sentido, que é exatamente o contrário daqui. Nós temos uma questão aqui logo abaixo que está justamente assim. Eles fizeram a proposta da mudança, só que a mudança que eles sugeriram mudava a concordância da frase. Por que muda a concordância? Porque quando nós usamos essas 5 classes gramaticais, é necessário fazer concordância. Se a mudança está relacionada à conjunção, à preposição e ao advérbio, geralmente não vai ter mudança no restante da frase. A interferência dessas palavras nas outras palavras normalmente é mínima. Ok, pessoal? Bom, eu fico muito feliz por vocês estarem assistindo a minha aula, fico muito feliz em contribuir para o sucesso de vocês. Nós vamos dar um intervalo de 5 minutos, lembrando que deixa o like no vídeo, fiz a aula com carinho para vocês. E agora, quando voltarmos na plataforma do diferencial, ok? Até daqui a pouco, pessoal.